O objeto tem duas forças atuando aí nele. Duas, tá? Tem a força peso, sempre sentido para baixo. Como ele está conectado no fio, nós chamamos isso de força tração. Todo objeto que é pendurado, por exemplo, imagina o seguinte, eu tenho aqui uma caixa, suponho aqui uma caixa, eu não falei isso aqui de força tração no semestre passado, eu lembro. E aí eu vou puxar ela através de uma corda, certo? Através de uma cordinha. Se eu puxar através de uma corda, eu estou aplicando uma força na corda, certo? Só que a corda está aplicando uma força que está puxando o objeto. Como é ligada a uma corda, nós chamamos isso de tração. Isso aqui é F, tá? Força tração. Pode ser uma corda, não pode ser algo que tenha distensão. Um elástico, por exemplo, que sofre deformação. Não dá. Tem que ser algo que não sofra deformação ou que a variação de deformação ao ser puxado o objeto através de um cabo, por exemplo, seja assim, praticamente desprezível. Não pode ter, para a gente ter essa consideração da força tração. Então, nesse caso, o objeto está conectado a um fio, recebe uma força tração para sentido oposto, para ser equilibrado com o peso. Ok? Muito bem. Quando a gente insere esse lado aqui no líquido, o que vai acontecer? O objeto sofre a força no sentido para cima. E essa força que atua no sentido para cima, quando ele é mergulhado, seja totalmente como está aqui ou parcialmente, o objeto sofre uma força chamada força de empuxo ou simplesmente empuxo. E aí o que ocorre? Além da força tração que está aqui, olha só. Além da força tração, certo? Nós temos a força peso. Temos a força peso. Repare que aqui, olha só, esse vetor com este vetor aqui está no mesmo sentido. Então, eles são somados. Na mesma direção e no mesmo sentido, somas. Passa a ter, nesse caso também, equilíbrio, já que ele parou aí. Claro que tem uma imagem estática, né? Você tem que pensar dessa forma. Tração e empuxo está sendo equilibrado pela força peso no sentido oposto. Ok? Mas veja que a balança girou. Isso é uma demonstração, né? Isso é uma demonstração que houve uma redução, em tese, do peso. Houve uma redução do peso. Esse peso aqui, que está sendo equilibrado pela soma desses dois aqui, passa a ser um peso aparente. Não é o peso mesmo que esse daqui, né? Para poder manter o tal do equilíbrio. Ok? Continuando. Está aqui uma diagramação muito mais interessante, né? Esses dois aqui. Tá? Muito bem. Continuando. E aí temos o peso aparente, que é o peso que? O peso original da massa menos a força de empuxo. Claro, se houve um giro para este lado, para o lado esquerdo, olhando, claro, é porque teve essa redução. O peso aqui passou a ser maior do que a massa do objeto. Na verdade, isso tudo é uma forma aparente e não real da coisa. Essa redução que a gente tem aqui é por conta da força de empuxo que está atuando no objeto. Então, conclusão. Aparentemente, a gente vai ter um peso que? O peso original menos essa força de empuxo. Como é que calcula essa força de empuxo? Né? Como é que a gente pode melhorar ainda a compreensão teórica disso? Próximos slides a gente vai ver isso, tá bom? Então veja bem, pessoal. Força de empuxo é causado pela resultante das forças exercidas pelo fluido. Apesar que a gente tenha a representação, como eu fiz aqui, olha só, no sentido para cima, tá? Sempre vertical, sentido para cima, na verdade ele é o resultado, porque quando a gente mergulha o objeto num fluido, isso acontece tanto em líquido como em gases. Imagine que se fosse gases aqui, esse azulzinho,
vai funcionar as leis da mesma forma. As leis da hidrostática, o correto seria fluidoestática, tá? Fluido é tanto líquidos como gases. Então, as leis são as mesmas. O princípio de Pascal, o princípio de Steve, o princípio de Arquimedes que estamos vendo agora, a mesma coisa. Então, aqui eu tenho ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Podia ter outros pontos aqui, sei lá, X, Y, tá lá, tá Y, ficou lá, X, qualquer coisa. Não importa. Mergulhou o objeto, o que vai acontecer? Bom, a gente viu que há uma atuação de uma força no objeto. Quando atua força no objeto ou numa superfície, automaticamente surge a grandeza chamada pressão. Eu tenho uma força atuando em alguma coisa, vai ter pressão, ok? Então, o que ocorre aí? O objeto ele sofre pressão em todas as direções nele. Só que, consequentemente, preste bem atenção, a gente sabe que quanto mais profundo for a altura da profundidade de um fluido, a gente sabe que a pressão ela é maior. Então, é lógico que na parte de baixo do objeto, a pressão é muito maior que na parte de cima. Olha essa altura aqui, até o nível C, comparada à altura no nível B, no nível A, aliás. Comparada à altura no nível D. Olha só a altura de fluido. É lógico que lá, mais embaixo, no caso o objeto está aqui, é aqui embaixo que vai ter maior pressão exercida dele, pressão hidrostática. Consequentemente, a representação vetorial tem que ser maior. Não da pressão, mas da força, porque a gente está tratando força de empuxo. Essa seta ela tem que ser representada muito maior do que as outras. E a menor, com certeza, é na parte superior do objeto, onde você tem uma coluna muito menor de líquido aí, de fluido. Então, em todas as direções, aqui está sendo representado por 4, você tem várias, imagine infinitas representações por meio de setas, atuando aí forças, tá? O líquido atuando forças no objeto. Não tem como e não há necessidade de a gente se importar com os valores dessas forças que estão atuando em diversas direções. Então, a gente tem uma maneira muito mais simplória de a gente pensar em um resultado de todas essas forças que estão atuando no objeto, de todas as forças de empuxo, no caso, e se preocupar apenas com o resultado. E o resultado ele sempre vai trazer para a gente como? Verticalmente e direção para cima. Conta desse lado aqui ser maior. Aqui embaixo as pressões são maiores, as forças serão maiores. Se a pressão é maior é porque a força que está atuando é maior. Isso é uma questão lógica, tá bom? Lembrando dessa ideia aqui, quanto maior a força, maior a pressão, certo? Então, dessa maneira, a gente sempre pensa dessa forma, tá bom? Como um resultado, a força de empuxo, um resultado, um resultante das forças que está atuando no objeto. Continuando, agora a gente entra no princípio de Arquimedes. Está aqui o rapaz, e tem uma questão histórica, né? E aí uma palavra em grego, eureka. Na próxima aula, no Meet, a gente vai dialogar sobre isso, esse lado histórico. Ele está numa banheira, certo? E aí teve ainda não se sabe se realmente é verdade, tá? Como se fosse, diz a lenda, diz a história, é sempre assim que a literatura ela traz, não há 100% verdade, mas enfim, é o que a gente tem como registro, e em qualquer literatura, quando eu falo literatura, é qualquer material que trata do assunto, um livro, um artigo, um vídeo que possa ser de confiança, vai tratar sempre o lado histórico, em que ele encontrou essa ideia ao entrar numa banheira, certo? E aí ele falou a palavra eureka, traduzindo do grego significa achei, encontrei, tá bom? Depois a gente vai ver essa parte histórica no Meet. Tá, gente, o que é esse princípio de Arquimedes? Repara aqui uma coisa. Eu tenho esse objeto aqui, ó, que ele está praticamente, ó, isso aqui é uma balança, tá? Esse desenho aqui, 7 quilos, se eu não me engano, olha só. 7 quilos está registrado. Quando ele entra na balança, ou entra na água, o peso dele é reduzido. O peso dele cai para 3. Por que cai para 3? 4
4 kg é reduzido de 7 para 3, 4 kg